Semana J+. Oferecimento. Novo WhatsApp West Rock. Mande um oi agora mesmo. E Band. Veste você, veste a vida. Bela Vista do Toldo assiste a série de revelações envolvendo roubo, receptação e corrupção. Prefeito, vereador e empresário seguem presos. Pelo menos 5 veículos com indícios de origem ilícita foram apreendidos nesta semana na cidade. A Prefeitura de Canoinhas tem 9 contratos com empresário preso em Bela Vista do Toldo. Pais de alunos do IFSC e Canoinhas pedem retorno das aulas presenciais. Veja o que muda com o decreto que suspende o limite de horário de atendimento em Santa Catarina. E ainda um convite do J+, para relembrarmos as históricas gincanas da cidade de Canoinhas. Estes são os destaques do Semana J+ de hoje. Fique com a gente! A semana é de boas notícias em relação à pandemia. Apesar de continuar morrendo gente, o ritmo de fatalidade vem diminuindo, fruto da redução no número de casos de infectados pelo coronavírus. Canoinhas, por exemplo, registrou o menor número de doentes em 3 meses. Vamos ao mapa. Porto União tem 93 casos de pessoas infectadas pelo coronavírus. 2 mortes a mais registradas nessa semana somam no total, desde o início da pandemia, 86 vítimas fatais. Em Iriniópolis, são apenas 15 os casos de infectados e segue com 13 mortes desde o início da pandemia, nenhuma morte registrada nesta semana. Em Canoinhas, são 164 casos ativos da doença e 130 mortes, uma apenas registrada nesta semana. Em Bela Vista do Toldo, são 9 casos ativos apenas e 4 mortes registradas desde o início da pandemia, nenhuma nesta semana. Major Vieira tem apenas 3 casos de pessoas doentes de Covid-19. E 7 mortes desde o início da pandemia, nenhuma nesta semana. Três Barras tem 23 casos ativos da doença e 62 mortes desde o início da pandemia, nenhuma registrada nesta semana. Em Monte Castelo são 14 os casos ativos e 25 mortes, nenhuma registrada nesta semana. Papanduva tem 25 casos ativos da doença e 45 mortes, também nenhuma computada nesta semana. Já Mafra, que não divulga casos ativos, tem 116 mortes, uma delas registrada nesta semana. Assim como também Itaiópolis chegou a 50 mortes por Covid-19, com uma morte computada nesta semana. São 42 os casos ativos da doença no município. Vejam como está caindo o número de mortes por Covid-19 aqui no Planalto Norte. Na semana retrasada, foram 25 mortos. Na passada, 10. E agora, nesta, até sexta-feira, foram 5 mortos. Isso ocorre no compasso do avanço da vacinação. Somente aqui em Canoinhas, 94% do público-alvo já receberam a primeira dose da vacina. As autoridades da saúde frisam, no entanto, que é importante manter todos os cuidados para não contrair a doença. A máscara, lavar a mão com álcool em gel ou com bastante sabão ou sabonete e também manter o distanciamento social. A taxa de ocupação da UTI Covid do Hospital Santa Cruz de Canoinhas segue em 100%. E com essas boas notícias, o governo do estado publicou um decreto relaxando algumas medidas de combate à Covid-19. Confira. O decreto libera o funcionamento de comércio, bares e boates sem restrição de horário. A permissão sem restrições de funcionamento para que todos os segmentos atuem não exclui os protocolos previstos nas portarias específicas, como o uso de máscara e disponibilidade de álcool em gel, além do respeito ao distanciamento social. O decreto reforça o estado de calamidade pública em Santa Catarina até 31 de outubro. Também proíbe o público nas praças esportivas, como estádios de futebol, pelo menos até o fim de agosto. Os servidores do Executivo voltarão ao trabalho presencial. Já os eventos de massa, para mais de 500 pessoas, não sofrem alterações. Eles continuam sendo avaliados por autoridades regionais depois da elaboração de um protocolo prévio. Bela Vista do Toldo vem assistindo a uma série de revelações surpreendentes envolvendo roubo, receptação e principalmente corrupção. 4 pessoas, entre elas o prefeito da cidade, Adriano Alberti, e o vereador Wilson Stelzner, seguem presos desde a semana passada. Nesta semana, o encontro de 5 veículos em circunstâncias estranhas e suspeitas aumentaram a tensão na cidade.
Bela Vista do Toldo é um município com pouco mais de 6.300 habitantes, mas o tamanho do esquema de corrupção que vem se desenhando a partir de uma investigação do Ministério Público vem surpreendendo. De economia baseada na agricultura e na pecuária, a cidade entrou no olho de um furacão ao se tornar alvo da 4ª fase da Operação Et Pater Filium, que ainda corre em segredo de justiça. O esquema envolve o prefeito, um vereador, um empresário e um ex-secretário municipal. Todos estão presos. A investigação começou no ano passado, quando o então prefeito de Major Vieira, Orildo Severnini, foi preso com seu filho Marcos Vinícius Severnini, na 3ª fase da operação. Já naquele momento, havia indícios de licitações fraudadas em Bela Vista do Toldo, envolvendo empresas comandadas por laranjas de Orildo e Marcos. A operação avançou e descobriu vínculos das fraudes cometidas por Orildo com Adelmo Alberti. Em delação premiada, uma servidora da prefeitura de Major Vieira entregou um suposto esquema envolvendo pelo menos 2 laranjas de Adelmo, o vereador Wilson Stelzner e o empresário Josiel Dembinski. O esquema que Alberti teria montado, segundo a denúncia, funcionaria da seguinte forma: os dois constituíram empresas que participariam de licitações envolvendo maquinário, que, de fato, pertenceria a Alberti. Vencida a licitação, eles dividiam o dinheiro. Essas empresas denunciadas participaram de licitações não só em Bela Vista do Toldo, mas também em Major Vieira, Canoinhas e Itaiópolis. Já se falava há muito tempo do que poderia acontecer na cidade, porque o pessoal do município, e como eu e como demais pessoas, comentavam já há algum tempo, né, que o movimento de laranjas, de pessoas que abriram empresa, que todo mundo se assustava, que do nada virou empresário, comprou muita máquina, comprou muita caçamba, e as pessoas do município ficavam todo assustadas. Município pequeno, que você conhece o poder aquisitivo de cada um, o poder financeiro de cada um. Na semana passada, o prefeito de Bela Vista do Toldo, Adelmo Alberti, e o vereador Wilson Stelzner foram detidos em Florianópolis e agora estão no Presídio Regional de Caçador. Presos também na operação, um empresário e um aliado político estão na unidade prisional de Canoinhas. A oposição no Legislativo de Bela Vista do Toldo é composta apenas por 2 vereadores. Um deles é o Osni Carlos Stelzner, que nos atendeu por telefone. Vinha os projetos, né, era aprovado, a gestão passada eu estava lá, né, e daí os últimos 2 anos que nós tivemos com a maioria da Câmara, nós conseguimos segurar bastante coisa, né, a gente via que tinha coisa errada, né, mas conseguimos segurar uma porção de coisa, que nem o caso da ciclovia ali, o povo teve uns que berraram com nós, que ele jogava, o prefeito jogava nós, os vereadores, contra o povo, né. Nós estamos com a mão atada, não tem o que nós fazer, né, nós estamos com as mãos atadas, não tem o que nós fazer lá na Câmara, né, estamos com 2 só contra 7, eles fazem quinto e bordo lá, fazem o que querem, né. Pelas ruas da cidade, ninguém comenta sobre o assunto. Quando se forma uma quadrilha organizada, né, por dinheiro, todo mundo sabe que o dinheiro é tentativo, é uma tentação, uma ambição. A pessoa que ultrapassa os limites da ambição, ele se torna perigoso. E aqui se formou-se esses grupos, né, ambiciosos pelo poder, pelo dinheiro, e ao redor deles eles ameaçam pessoas que falam uma situação diferente ou que suspeitam uma situação diferente. Então é ameaçada por esses grupos, sabe? Por esse grupo político que perpetuou na prefeitura e não quer perder aquele espaçozinho deles ali. Durante as prisões, 2 caminhonetes com placas clonadas foram encontradas nas casas de Adelmo e Josiel. Uma semana depois, 5 veículos com sinais identificadores adulterados foram encontrados em diferentes circunstâncias. Esta caminhonete clonada foi encontrada em um matagal. Ela teria sido incendiada. Perto dela estava uma retroescavadeira abandonada. Um caminhão desaparecido de Bela Vista foi encontrado com um homem armado em 3 barras. Foram apreendidos ainda uma carroceria de caminhão e uma motoniveladora. A polícia investiga se as apreensões têm a ver com a operação que desbaratou o esquema de corrupção na cidade. Essa caminhonete e essa retroescavadeira que vocês viram na reportagem, encontradas no começo dessa semana, são fruto de roubos ocorridos em Itapoá, em Navegantes. Ainda sobre este assunto, vereadores de Canoinhas apresentaram um requerimento cobrando do Executivo um posicionamento sobre contratos mantidos pela Prefeitura de Canoinhas com este empresário envolvido aí nessas denúncias de corrupção.
o Josiel Dembinski. Só nesse ano corrente foi adquirido como serviço aí para transporte de material 1 milhão de quilômetros rodados do caminhão carregado. 1 milhão de quilômetros. Se os senhores pesquisarem a quantidade desse 1 milhão de quilômetros, o que dá para fazer com 1 milhão de quilômetros, até onde que você vai? Você vai da Terra até a Lua 3 vezes. E acredito que a interpretação de alguns está talvez um pouco falta esclarecimento. Mas acerca dos contratos que eu vi, são 800 mil quilômetros rodados de caminhão caçamba trucado para carregar material, independente se brita ou cascalho. O valor, até onde eu consultei, de 55 centavos, ele é por metro cúbico por quilômetro rodado. Então, o cálculo ele é um pouco além do que a gente simplesmente fazer o cálculo em cima do valor total. O município explicou em nota que o raciocínio do vereador Maurício, que você ouviu agora há pouco, está correto. Por isso, o 1 milhão de quilômetros somados pelos vereadores de oposição. A prefeitura informou ainda que não pretende romper o contrato com o Josiel, porque a empresa segue prestando serviço. Os vereadores governistas tiveram outro atrito com os vereadores de oposição nessa semana na Câmara de Canoinhas. Eles barraram um requerimento assinado por Juliana Maciel, Zenilda Lemos, Marcos Homer e Tatiane Carvalho, pedindo audiência pública para debater o projeto de lei de autoria deles que prevê a gestão democrática nas escolas. Na prática, para além de uma série de questões de âmbito geral, o projeto prevê a eleição direta feita pela comunidade escolar dos diretores das escolas básicas municipais. Se você for pegar como base a PL estadual, que na verdade partiu de um decreto, ela tem metade dos artigos que a nossa PL possui. Então a gente procurou sanar todas as lacunas nessa PL. Então foram 4 meses de intenso trabalho. Então é um motivo de orgulho até para essa casa a gente apresentar um projeto desse. Haja visto que outros municípios já nos procuraram, inclusive, e pediram esse projeto para ter como base em seus municípios, porque o prazo está chegando e precisa ser debatido e proposto isso. Então, a gente vem aqui por meio desse requerimento solicitar ao senhor o uso dessa casa para que seja feita essa audiência pública, né, onde a gente irá explicar o projeto em si. A questão do diretor de escola é prerrogativa do chefe do Poder Executivo. Ah, mas Santa Catarina tem. Mas quem fez o projeto e quem que fez foi o governador Raimundo Colombo, juntamente com a de decreto, com o então secretário Eduardo de Campos. Foi feito e foi implantado em Santa Catarina com a situação. Ainda quem tem o poder de nomear é o chefe do Poder Executivo. E a nossa Secretaria de Educação vem trabalhando desde 2017, meados de 2017 para frente, junto à Ampla Norte, claro, também monitorado pelo Tribunal de Contas do Estado, o Plano Municipal de Educação. Nesse plano, estamos se preparando para esse plano. Então, não é uma coisa que seja novidade para nós. Até parece que estão peixe fora d'água quem está vivendo dentro da educação aqui. Nós trabalhamos isso o tempo todo. Temos uma comissão formada dentro da Secretaria para implementação do plano de gestão escolar. O requerimento foi reprovado por 5 votos a 4. Pais de alunos do IFSC Campus Canoinhas protestam pedindo volta das aulas presenciais. E ainda vamos relembrar as gincanas da cidade de Canoinhas. Nós voltamos em 1 minuto.
Na West Rock, manter um diálogo aberto e transparente com a comunidade é um compromisso. Por isso, lançamos um novo canal de comunicação, o WestZap West Rock. Tire suas dúvidas, conheça as nossas ações e envie sugestões de onde estiver e a hora que quiser. O número é 47 99611 8376. É só escrever oi para começar a navegar. West Rock, vencendo junto com a nossa gente. Pais de alunos do ensino médio do Campus Canoinhas do Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, estão protestando contra a decisão do Instituto de manter aulas online no segundo semestre. Eles pedem o retorno das aulas 100% presenciais. O IFSC respondeu em nota que não há condições de retomar as aulas presenciais no momento em que um plano de contingência, elaborado no começo do ano, está sendo colocado em prática. Para que todos os alunos e professores voltem a conviver no campus, será necessário que se tenha um controle total da pandemia com a conclusão da campanha de vacinação, segundo o IFSC. Com gols de Vini Moraes, Ardley, Jean Carlos e Wesley, a Nação Canoinhas venceu o Fluminense de Itaú pelo placar de 4-1 na Arena Joinville pela quarta rodada do Campeonato Catarinense da Série B. Um jogo importante para dar confiança para a equipe. A gente vem de uma derrota em casa onde a gente foi superior a maior parte do jogo. E uma vitória como essa é importante porque dá moral fora de casa. A gente recuperou os pontos que a gente perdeu em casa. Fomos bem superiores ali na posse de bola. Eu não tenho os números exatos, mas o que foi proposto para a gente no início do jogo pelo professor Cocan, a gente conseguiu. O próximo compromisso do Leão é na próxima terça-feira, às 15h, contra o Inter de Lages. Os trintões lembram com saudosismo de um dos momentos mais divertidos da história de Canoinhas. Nos anos 80 e 90, a Unissom e parceiros organizaram as lendárias gincanas da cidade. O repórter Luiz Felipe Marchal que revisitou essa história. O evento mais esperado pela juventude da década de 80 e 90, repleto de provas inusitadas e histórias que marcaram uma época. Esse é o resumo do que foram as gincanas da cidade, que aconteceram há mais de 25 anos em Canoinhas. Tivemos na época 3 equipes participaram, né? E a partir da primeira gincana ali, que daí mas essas 3 equipes embalaram, né? Deram impulso, que daí gerou a segunda gincana no ano seguinte, em 1986 daí, né? A escolha da rainha da gincana e um desfile com temas escolhidos pelas equipes dava abertura ao evento. Essa reportagem que você assiste na íntegra neste domingo aqui no J+, é só a primeira de uma série de 3 que vai resgatar as histórias das gincanas da cidade. Não percam. Um ótimo fim de semana e até a próxima.